Fala galera, na nossa aula de hoje nós vamos resolver adição e subtração com frações. A gente vai ver duas situações onde, quando a gente trabalha com essa adição e subtração, quando os denominadores são diferentes e quando os denominadores são iguais. Também vou começar mostrando para vocês uma forma utilizando figuras para a gente fazer essas operações e depois a gente vai para a forma prática, que é aquela que a gente utiliza para resolver de forma mais rápida possível. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças. Sejam muito bem-vindos à aula. Então vamos lá, olha só. Adição e subtração com frações. O primeiro caso que a gente vai ver é quando a gente tiver frações com denominadores iguais. Só para a gente lembrar, denominador é o número de baixo da fração. Tá? A gente vai começar vendo a situação 1 para a gente resolver isso aí. Olha só, a situação 1 diz o seguinte: Vivian comeu 2/3 de uma torta pela manhã e 1/3 dessa torta à tarde. Qual fração dessa torta ela comeu? Então, eu coloquei aqui 3 barras só para a gente poder fazer a representação dos 2/3, fazer a representação de 1/3 e fazer a representação da fração que ela comeu, tá? Que aí seria o resultado final aqui. Depois a gente vai resolver isso aqui de forma prática. Olha só, a primeira fração que eu tenho aqui é 2/3. É o que ela comeu pela manhã. Lembra que quando a gente vai representar a fração na forma de uma figura, o denominador ele indica pra gente em quantas partes a figura está dividida. Então está dividida em 3 partes. Quantas ela comeu? 2. Então eu vou destacar aqui, ela comeu 2 partes. Essa aqui ficou para depois, né? Aí olha só, ela comeu 2/3 pela manhã e 1/3 dessa torta à tarde. Eu vou representar 1/3 na próxima figura só para a gente entender. Olha só para a gente lembrar, 1/3 é uma figura dividida em 3 partes. Então observa que eu fiz do mesmo tamanho as barras para a gente poder comparar. Uma figura dividida em 3 partes, onde eu vou considerar apenas uma delas. E assim, até para efeito de comparação, eu vou marcar na última, por quê? Porque na de cima eu marquei nas duas primeiras, só para a gente entender aqui. O que acontece? Se a gente for observar, a soma delas, eu vou ter essas duas partes, mais essa outra aqui. O resultado seria o que eu teria aqui embaixo. Olha. Seria esse pedaço, esse outro aqui, e esse último juntos. Ou seja, que fração representa essa figura? Vamos lá para a gente entender. É uma figura que está dividida em 3 partes e estamos considerando 3 delas, ou seja, ela comeu 3/3. 3/3, só para a gente lembrar, a fração representa para a gente uma divisão também. Eu posso só dividir o de cima pelo de baixo, 3 dividido por 3, o resultado é 1. Isso quer dizer que ela comeu, no caso aqui, como é uma torta, ela comeu uma torta inteira, tá? Quando aparece só 1, quer dizer que é 1 inteiro, ela comeu uma torta inteira. Seria o equivalente a toda a barra que a gente tem aqui. Observa aqui o que é que acontece quando eu tenho denominadores iguais. O denominador, que é o 3, ele foi só repetido no resultado. Observa que esse aqui de baixo é o resultado, ok? E o que aconteceu com os numeradores? Numerador, número de cima. O 2 e o 1, eles foram somados. 2 mais 1, 3. Então, de forma prática, para a gente não precisar ficar fazendo o desenho todas as vezes que for fazer uma adição de frações, o que a gente faz? Eu vou fazer aqui embaixo. Seria 2/3 mais 1/3. Seria esse o cálculo que a gente teria para fazer. Conserva os denominadores, mantém, já que eles são iguais, e soma somente os numeradores. 2 mais 1, 3. 3 sobre 3, a gente acabou de fazer a continha, 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, observa que para a gente fazer a adição de frações com denominadores iguais, necessariamente eu não preciso fazer os desenhos. Eu fiz o desenho para mostrar para vocês por que isso acontece. Então, a gente só conserva os denominadores, soma os numeradores. Pronto, você fez a adição com frações de denominadores iguais. Vamos para a situação 2. Situação 2 diz o seguinte, olha só. Antes de sair para uma viagem, João abasteceu o carro de modo que 4/4, olha só, já vou começar a destacar a fração aqui. 4/4 do tanque ficaram com combustível, ele encheu 4/4 do tanque. Já fiz a figura aqui embaixo. Depois de dirigir um longo percurso pela estrada, ele verificou que o combustível restante ocupava 1/4, sobrou só 1/4 do tanque, né? Quanto combustível foi gasto nesse percurso? Então, o combustível que foi gasto é o que a gente vai procurar aqui. Observa o seguinte, vamos fazer as figuras aqui, olha só. Como é uma figura aqui que está dividida em 4 partes, vou colocar aqui a primeira fração, 4/4. Eu dividi a figura em 4 partes. E observa que eu fiz as 3 figuras de mesmo tamanho. E aí observa o seguinte, o denominador é 4, por isso que eu dividi em 4 partes. Mas o numerador também é 4, então eu vou considerar as 4 partes aqui. Observa o seguinte, se ele colocou 4/4, quer dizer que ele encheu o tanque todinho. Aí, continuando pela leitura, né, ele diz que sobrou 1/4. Eu vou marcar o que seria 1/4 aqui no de baixo, no desenho de baixo, 1/4.
1 quarto seria uma figura dividida em 4 partes, onde eu estou considerando apenas uma delas. Vou marcar aqui. Olha só, a questão quer saber quanto combustível foi gasto. Lembra que, pela leitura que a gente fez, isso daqui foi o restante, foi o que sobrou. Esse 1 quarto foi o que sobrou. O que foi gasto? Foi gasto esse tanto aqui, ó. Que é o que eu vou colocar aqui no último. Foi gasto, então, ó. 1, 2, 3. Esses daqui foram os que foram gastos. 1, 2, 3. Só sobrou esse. Então, a gente vai verificar qual é a fração que vai representar, então, esse restante que sobrou. Olha só, é uma figura dividida em 4 partes. E eu estou considerando 1, 2, 3. Então, são 3 quartos o resultado aqui. Foi esse o tanto que sobrou. Então, observa que o cálculo que eu estou fazendo aqui não é de adição de frações, é de subtração de frações com denominadores iguais. De forma prática, então, como é que a gente resolve isso? Observa o seguinte, o que foi que aconteceu. O denominador, que é 4, ele foi conservado. E os numeradores foram feitos a subtração. Ó, 4 menos 1, 3. Então, é isso que eu vou montar aqui. Ó. Eu tinha a fração 4 quartos menos 1 quarto. Essa era a conta que a gente tinha que fazer. Para não precisar a gente estar montando o desenho, que essa é a ideia, vocês aprenderem a forma prática para resolver de forma rápida. Então, olha só, é 4 quartos menos 1 quarto. O que acontece? O denominador, que é 4, a gente só conserva ele, faz a subtração dos numeradores. 4 menos 1, 3. Então, aqui, ó, o valor vai ser 3 quartos. Então, observa que na parte de baixo, no denominador, como ele indica para a gente em quantas partes uma figura está dividida, a gente não vai fazer nem a adição e nem a subtração com eles. A gente vai manter esse denominador. E aí a operação é feita somente nos numeradores, tanto a adição quanto a subtração. Aí, galera, agora a gente vai para a próxima parte. Então vamos lá, continuando. Olha só, frações com denominadores diferentes. Agora a gente vai ver quando os denominadores são diferentes, como é que a gente faz para a gente resolver isso aqui. A gente vai começar com a leitura da situação 1, depois a gente vai resolvendo para a gente entender como funciona o processo. A situação 1 diz o seguinte, ó. Para preparar uma porção de tinta, um pintor utilizou 2 recipientes iguais. Preencheu 1/2, ou seja, metade, já vou destacar isso aqui, metade do primeiro recipiente com água e 1/5 do outro recipiente com um pigmento líquido. Em seguida, misturou a água e o pigmento em um dos recipientes. Como os 2 recipientes eram iguais, então não ia fazer diferença, né? Qual fração do recipiente a mistura ocupou? Olha só, a questão quer saber a fração do recipiente. Que é essa mistura, ou seja, se ele juntou tudo, ele somou essas quantidades que a gente tem aqui. Então, eu tenho 1/2 mais 1/5. Essa vai ser a conta que a gente vai fazer. Olha só, a gente vai ver 2 formas diferentes de a gente fazer esse cálculo aqui. Um é você fazer somente o seguinte, a multiplicação dos denominadores aqui e depois fazer a multiplicação cruzada para você encontrar os numeradores. Ei, professor, o que é isso? Calma lá. Por que a gente vai fazer um processo desse tipo? Observa o seguinte, quando a gente estava fazendo as anteriores ainda agora, os denominadores eram iguais, então a gente só conservava o denominador e fazia a soma no numerador, parte de cima. Só que aqui eles são diferentes, então eu não posso conservar o denominador. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que igualar esses denominadores. Para igualar esses denominadores, a gente vai utilizar uma propriedade que a gente já viu em aulas passadas. Se você não assistiu lá a aula de frações equivalentes, volta lá, assiste a aula de frações equivalentes para você entender sobre o que eu estou falando aqui. A gente vai ter que achar 2 frações que são equivalentes. Uma para representar 1/2, outra para representar 1/5. Essas frações vão ser equivalentes a essas 2, só que apresentando o mesmo denominador. Lembra, a gente vai trabalhar com a amplificação da fração, tá? E aí, como é que a gente faz isso? 2 formas para a gente fazer isso, eu vou mostrar a primeira para vocês. É só a gente fazer isso aqui, ó. Multiplica os denominadores, que eu vou descobrir qual vai ser o denominador que vai trazer uma fração equivalente para essas 2. Vou colocar aqui, ó. 2 vezes 5 vai ser 10, então o denominador vai ser 10 para as 2 frações agora. Pronto. Vou colocar o sinalzinho de mais aqui no meio. Só que tem um detalhe, eu fiz a multiplicação aqui embaixo, eu tenho que manter o equilíbrio da fração, porque é a propriedade de fração equivalente. O que eu faço? Eu multiplico o denominador dessa fração pelo numerador lá da outra. Então vai ficar, ó, 5 vezes 1 vai dar 5. E aqui, ó, pro outro lado, 2 vezes 1 vai ser 2. Pronto, agora sim eu posso somar. Se eu fosse representar isso daqui na forma de figuras, igual a gente fez nos exemplos anteriores, eu teria uma figura dividida em 10 partes, considerando 5 delas. Teria uma outra figura dividida em 10 partes também, considerando 2 delas. E aí sim eu ia só somar as partes. 5 mais 2, 7. Então, o denominador só permanece o mesmo. 7 décimos seria o nosso resultado aqui. Ah, professor, qual seria uma outra forma de resolver?
Ela não é uma forma mais simples, tá? Acaba acontecendo que sai uma pela outra, você escolhe qual você vai achar melhor para resolver. A outra seria eu fazer o seguinte, vou repetir aqui, ó, 1/2 mais 1/5. Eu posso fazer MMC dos denominadores. Só para a gente lembrar, MMC, vou fazer bem para cá, ó, MMC. MMC é o menor múltiplo comum. Eu vou encontrar qual é o menor múltiplo que existe entre esses dois números, que é o 5 e o 2. Ou o 2 e o 5, tanto faz a ordem. MMC entre 5 e 2, eu vou encontrar o menor múltiplo que seja comum para os dois, que esse valor vai ser o nosso denominador para as duas frações. E aí, só para a gente lembrar, como é que a gente resolve MMC? A gente coloca os dois números separados por vírgula, 2 ou quantos tiverem, e passa um traço. E a gente vai verificar por quanto dá para dividir. Eu vou colocando os valores lá do lado direito desse traço. E aí, claro, as divisões a gente tem que fazer de cabeça. E para ficar mais simples de organizar, a gente sempre organiza do menor para o maior número. E a gente sempre começa verificando, então, o menor número para a gente começar a dividir seria o 2. Porque se eu dividir por 1, voltaria para o mesmo valor, tá? Então, para ser divisível por 2, eu só preciso que o número seja par. E eu tenho o próprio 2 aqui para dividir por 2. Então, eu vou começar dividindo por 2. Repete o 5, que ele não é divisível por 2. Faz só a divisão, ó. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, coloco o resultado aqui embaixo dele, ó, embaixo do 2. Agora, eu não tenho mais número para dividir por 2. O próximo que eu teria seria o próprio 5, tá? Eu não tenho número divisível por 3 também. Então, eu vou dividir por 5. Ó. 5 dividido por 5 vai dar 1. Aqui já tinha terminado, que era 1. MMC, ele termina nessa situação. Ó. Só tem 1 desse lado aqui. Mas o MMC, ele é o resultado da multiplicação dos dois números que ficaram lá do lado direito. Ou quantos números estiverem lá. 2 vezes 5, 10. O MMC é 10. Observa, olha só, o denominador é o mesminho que ficou aqui em cima. Então, se você utilizar o método de cima, você vai chegar nesse mesmo 10 aqui. E no de baixo aconteceu a mesma coisa. O valor é 10 agora. Tá? E aí, o que a gente faz agora? Detalhe, eu modifiquei o denominador da fração. Lembra que a gente tem que modificar o numerador também, de forma que eu tenha frações que sejam equivalentes. Aqui em cima eu fiz a multiplicação cruzada, tá? Entre os valores. Aqui embaixo, como eu estou utilizando o método do MMC, o que a gente faz? Esse novo denominador, a gente divide ele pelo antigo denominador, o resultado daqui eu multiplico pelo antigo numerador. Aí sim eu vou ter o novo numerador aqui. Então, ó, 10 dividido por 2 vai dar 5, 5 vezes 1, 5. Observa, ficou igualzinho. A mesma coisa faz com o outro, ó, divide, resultado daqui, ó, multiplica pelo de cima. E aí tu vai ter o resultado da parte de cima lá. 10 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 1, 2. Olha como a fração ficou igual. Então agora, 5 mais 2, 7. E conserva o denominador, que é 10, que é o mesmo. Então aqui duas formas diferentes para a gente resolver a mesma coisa. Adição com frações de denominadores diferentes. Primeiro passo, igualar os denominadores utilizando propriedade de equivalência de frações. Segundo passo, fazer a soma que ficou para a gente fazer. Beleza? Vamos para a segunda situação. A segunda situação é diz o seguinte, ó. Uma empresa comprou um lote de bicicletas e a disponibilizou para seus funcionários utilizarem como meio de transporte para o trabalho. Desse lote, 1/4, está aqui já a primeira fração, 1/4 das bicicletas eram urbanas, já vou destacar isso aqui também, e 2/5 dessas bicicletas delas eram esportivas. Qual fração representa quantas bicicletas urbanas foram compradas a mais que esportivas? Então, a gente quer saber quantas bicicletas urbanas vai ter o quê? A mais. Tá? Lembra que essa palavrinha aqui, a mais, nos remete o quê? A uma subtração. Porque você quer saber quanto que está sobrando, quanto é que é o resto ali. Então, você vai ter uma conta, uma operação de subtração. E é o que a gente vai fazer. Então, a gente vai pegar a quantidade de urbanas que tinha, no caso aqui, e a quantidade de bicicletas aqui que são esportivas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui, ó, 2/5 menos 1/4. É uma subtração que a gente vai fazer. Gente, para fazer subtração é a mesma coisa, é o mesmo processo do que a gente utilizou para fazer a adição. Observa, os denominadores são diferentes. Eu não posso fazer a subtração, então, do jeito que está. O que eu vou ter que fazer? Igualar esses denominadores. E aí, para isso, eu utilizo propriedade de frações equivalentes. E aí, o que a gente pode fazer? Vou usar o primeiro método. Só multiplica os dois aqui, ó. 5 vezes 4, 20. Então, o denominador vai ser 20 para as duas frações. E aqui eu tenho a subtração entre elas. E aí, olha só, multiplica cruzado aqui, ó. 4 vezes 2 vai dar 8. E aqui, 5 vezes 1 vai dar 5. Pronto. Os denominadores são iguais. Agora é só a gente fazer a subtração.
8 menos 5, 3. E o 20 permanece aqui. Pronto. O nosso resultado, 3 vinteavos. Observa que isso aqui seria o equivalente, se eu fosse fazer as figuras, eu iria pegar a primeira e a segunda figura, dividir em 20 partes, ia considerar 8 daqui, ia considerar 5 na segunda, e aí nesse caso, depois eu iria subtrair, só iriam sobrar 3. Tá? E aí, para a gente não precisar fazer as figuras, a gente já está indo direto para a forma prática aqui de como a gente faz para resolver. Ah, professor, daria para resolver utilizando o MMC? Também daria, vou mostrar essa forma para vocês terem todas, pelo menos essas duas formas possíveis aí de resolver. Eu vou repetir aqui, olha, 2/5 menos 1/4. Vou fazer MMC dos denominadores, 5 e 4. Vou fazer para cá, ó. 5 e 4. Vou começar dividido por 2, porque eu tenho um número que é divisível por 2. Então, repete o 5 e faz aqui, ó, 4 dividido para 2, vai dar 2. Aí agora, então, continua por 2, porque eu ainda tenho algum número que é divisível por 2. Tá? Baixa o 5 ainda, faz 2 dividido por 2, 1. Agora, o próximo número que eu tenho só é divisível por 5. Então, já vou começar dividindo por 5 aqui. 5 dividido por 5 vai dar 1. O outro a gente só baixa. E aí a gente faz a multiplicação desses números que ficaram lá do lado direito, para a gente poder encontrar quem vai ser o MMC. Ó. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 5, 20. Esse daqui vai ser o denominador para as duas frações. Vou colocar aqui, ó, 20 menos, aí a outra fração, 20 aqui embaixo. Observa o seguinte, o que a gente vai ter que fazer? Divide, não esquece isso, depois multiplica. Tá? Quando eu fizer a divisão depois da multiplicação, eu vou encontrar o numerador da primeira fração. Então, ó, 20 dividido para 5 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Já ficou igualzinho lá em cima. Faço a mesma coisa com a outra fração. Divide, depois multiplica. Aí eu vou ter o numerador da outra fração. Ó, 20 dividido para 4 vai dar 5. 5 vezes 1, 5. Pronto, olha só, ficou 8 vinteavos menos 5 vinteavos. Só separar aqui. Então, ó, 8 menos 5, 3. E aí repete o 20, tá aqui, ó. Observa que dá o mesmo resultado. Então, a gente tem duas formas diferentes aqui de resolver a mesma coisa. Professor, existem outras formas? Existem outras formas que você poderia ir amplificando as duas frações até você encontrar denominadores que sejam iguais. Existem outras formas de resolver, mas eu trouxe aqui duas formas que são bem práticas que vocês podem utilizar para resolver qualquer situação onde vocês vão trabalhar. Adição e subtração com frações, tanto quando eles têm denominadores diferentes, quanto na situação onde eles tiverem denominadores iguais. Galera, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!